Oi gente, muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vim te explicar tintim por tintim o que é o reagrupamento familiar, que é esse procedimento que permite que um estrangeiro que reside regularmente na França possa trazer a sua família para morar aqui com ele em território francês. Então, se esse é o seu caso, fica aqui no vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim e principalmente se você já tá morando aqui na França, eu vou te dar dicas essenciais que você precisa fazer para não ter o seu reagrupamento negado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre dois tipos de reagrupamento familiar, que é o reagrupamento quando, por exemplo, o seu marido, ele tá aqui na França trabalhando e você continua no Brasil e depois de 18 meses ele tem direito adquirido de trazer você como esposa ou seus filhos para morar juntamente com ele, ou o reagrupamento sur place, que é quando você já está morando regularmente na França juntamente com o seu marido e depois de 18 meses você vai trocar o seu titre de séjour por um titre de séjour vie privée familial. E isso é bom por quê? Porque existem vistos, por exemplo, o meu que eu vim para acompanhar o Mauro, que é o visto visitante, que ele não me permite trabalhar. E a partir de 18 meses eu posso trocar o meu visto e aí eu posso trabalhar regularmente aqui na França. Só um adendo, pessoal. Eu acho que esse vídeo vai ficar grande. Então, você pode clicar nessa setinha de configurações e aumentar a velocidade do vídeo se você quiser. E eu também vou deixar aqui todos os tópicos que eu vou abordar. Você pode procurar os tópicos que te interessam e pular direto pra ele. Bom, gente, eu vou explicar pra vocês então o que é o reagrupamento familiar. Mas antes de entrar na parte prática, eu quero dar um panorama geral pra vocês de como que funciona. Então, a primeira parte, vocês vão ver que vai estar tudo separado sempre por cor, tá? Eu vou deixar sempre uma bolinha assim no canto, pra vocês saberem qual parte do vídeo que a gente tá. Então, a primeira parte vai ser critérios pra você solicitar o reagrupamento. A parte número 2 são 5 passos pra você poder montar o seu dossiê. Eu vou explicar pra vocês a parte teórica e depois a gente vai entrar na parte prática. E a última parte é como funciona o processo do reagrupamento. Então, para começar, você precisa saber quais são os critérios para solicitar o reagrupamento familiar. Então, a primeira parte, você precisa verificar se você preenche as condições necessárias para poder reagrupar sua família juntamente com você. Então, o primeiro critério é residir legalmente na França, ou seja, ter um título de séjour válido. Segundo critério, você tem que residir há pelo menos 18 meses ou mais na França. Você precisa ter uma renda adequada para poder trazer a sua família para morar com você e você tem que ter condições mínimas de moradia. O próximo critério para você solicitar é verificar se a sua família preenche as condições necessárias. Então, existem dois casos para você solicitar o reagrupamento familiar. O primeiro caso é quando a sua família está residindo no estrangeiro, certo? Ou seja, fora da França. E o segundo caso é quando a sua família ela já reside legalmente na França e tem um título de séjour de no mínimo 1 ano. Nesse segundo caso, isso se chama reagrupamento sur place. Esse é geralmente o caso de quando a pessoa está na França com o estatuto de trabalhador, trabalhador temporário, estudante ou visitante. E aí, para esses dois casos acima, existem os critérios comuns que você tem que preencher, que é a sua esposa ou marido ele tem que ser maior de idade, ou seja, ter mais de 18 anos. Vocês têm que ser casados, ou seja, quem tem união estável não serve, tem que ser casados. E se você tiver filhos, os seus filhos eles têm que ser menor de idade. E um adendo é que, como regra geral, o reagrupamento familiar parcial não é permitido, o que significa que todos os membros da sua família devem chegar juntos à França, certo? Então agora a gente vai entrar na segunda parte, que é como montar o seu dossiê. Primeira coisa que você tem que fazer é testar a sua elegibilidade. Lembra que eu expliquei para vocês os critérios 1 e o critério 2? Que é se você é elegível e se sua família é elegível? Então, a própria França desenvolveu um simulador que você vai entrar e você vai responder, e aí ele vai te falar se você pode ou se você não pode solicitar o reagrupamento familiar. Depois que você descobriu se você é elegível, você precisa descobrir quais documentos você precisa fornecer. Então, para isso, você vai entrar aqui no site que eu vou deixar para vocês, vão responder o simulador, e aí o site vai te dar uma lista de documentos que você tem que fornecer para solicitar o reagrupamento familiar. O terceiro passo é preencher o formulário de solicitação. Então, a mesma coisa, você vai entrar no site que eu vou deixar aqui embaixo, vai preencher o formulário CERFA 11.436, que é esse aqui. Isso aqui a gente vai fazer passo a passo juntinhos. E aí, você vai montar o seu dossiê. Então, aí você vai fazer uma carta explicativa, onde você vai falar o que você está solicitando e quais documentos você está anexando no seu dossiê, vai juntar o formulário que você preencheu no passo 3 e vai juntar todos os documentos que você juntou no passo 2. E tudo isso vai constituir o seu dossiê. Então, agora que você já fez o seu dossiê, para onde que você vai enviar ele? Você vai enviar para o OFI. Então, você precisa encontrar o endereço do OFI responsável na sua cidade. Para isso, você vai entrar no site que eu vou deixar, vai preencher o seu CEP aqui e aí ele vai te dar
o endereço para onde você tem que mandar. E o quinto passo é como que você vai fazer para enviar o seu dossiê. Então você vai enviar o seu dossiê para o OFI por correio. E tem que ser por AR, tá? Então, por AR, quando você for no La Poste, que é o correio daqui, você vai pedir uma lettre recommandée avec avis de réception, certo? Então, você vai mandar o seu dossiê por correio para o OFI, que é o Ofício Francês de Imigração e Integração, certo? Então, agora você já fez o seu dossiê, você já enviou para o OFI. E agora? Agora que você mandou o seu dossiê por correio para o OFI, eles vão receber o seu dossiê e verificar se você é elegível, se a sua família é elegível e verificar se todos os documentos necessários estão no seu dossiê. Se o OFI receber o seu dossiê e ele verificar que tá faltando alguma informação, algum documento, ele vai te mandar um e-mail falando, ó, tá faltando algum documento. E aí você vai preparar esses documentos e enviar novamente pro OFI, certo? A partir do momento que o OFI receber o seu dossiê completo, ele vai te dar uma atestação de depô. O que é isso? É uma atestação falando que a partir daquele momento eles começaram a tratar o seu dossiê. Então, depois que o OFI tratar o seu dossiê e tiver tudo certo, eles vão enviar o seu dossiê para um enquêteur. O enquêteur é uma pessoa que vai na sua residência fazer uma vistoria e ele vai verificar se a sua residência atende às condições de salubridade e se os equipamentos estão funcionando. Depois que o enquêteur, ele foi na sua casa, ele verificou todas as condições, ele vai enviar para o OFI um documento falando a opinião dele se você realmente atende a todos os requisitos de renda e alojamento. Então, o OFI vai receber toda essa documentação e vai transmitir ao prefeito da cidade. Então, o prefeito, ele vai receber o seu dossiê, ele vai analisar o seu dossiê e ele vai falar se você tem direito ou se você não tem direito ao reagrupamento familiar. Então, é o prefeito que decide. E aí, qual é o prazo para você obter uma resposta? A partir do momento em que você recebeu a atestação de depô, lá vai ter uma data. E a partir dessa data, todo o processo, ele demora, no máximo, 6 meses. Se você não receber uma resposta dentro do prazo de 6 meses, considera-se que o seu pedido foi automaticamente negado. Agora, se o prefeito, ele der uma resposta positiva, então você vai receber uma carta e aí a sua família vai comparecer ao consulado para pegar o visto e viajar finalmente para a França e se juntar a você, certo? Então, agora que a gente entendeu quais são os critérios, como montar o seu dossiê e como funciona o processo, agora a gente vai partir para a parte prática, onde eu vou te mostrar em como você vai fazer cada um desses processos. Bom, pessoal, então o primeiro passo para solicitar o reagrupamento familiar é saber se você pode solicitá-lo. Você vai entrar aqui nesse site que eu vou deixar na descrição, vai abrir essa página. Você pode clicar aqui nos 3 pontinhos do lado e colocar, ó, traduzir. Então, ele já vai traduzir toda a página para português, tá? Então, você pode descer. Então, aqui você tem o número 1, que é verifique se você atende às condições necessárias. Então, a gente vai clicar na setinha e vai ter esse botão azul aqui. Verifique se você pode se beneficiar do reagrupamento familiar. Então, clicando nele, ele vai abrir um simulador, certo? O tempo previsto para responder é de 4 minutos. E aí, você vai começar a responder as perguntas. Então, você está sob a proteção do OFPRA? Não. Qual a sua nacionalidade? Aí você vai digitar Brasil. Que título de séjour você tem? Então, o primeiro aqui é carta de séjour ou récépissé de renouvellement. Então, você tem uma carta de séjour ou um récépissé que você está renovando. Número 2 é uma carta de residente ou um récépissé de renouvellement. Então, você já mora aqui há mais de 5 ou 10 anos, você já tem uma carta de residência da França. Aqui, você tem uma carta de residência de longa duração da União Europeia. Então, por exemplo, você tem uma carta de algum outro país da União Europeia, você entra aqui. Você tem uma autorização provisória para poder morar aqui na França, então por um tempo restrito. Você tem um visa longue séjour, vallon titre de séjour. Então, geralmente, essa aqui é a maioria dos casos. E aqui o último, eu não tenho nenhum desses acima, certo? Então, aqui nós temos um visa longue séjour, vallon titre de séjour. Depois de quanto tempo você tem o seu titre de séjour aqui na França? Então, para solicitar o reagrupamento familiar, você tem que ter no mínimo 18 meses ou mais, tá? Você é poligâmico? Não. Quem você deseja trazer aqui para França? Então, você pode responder mais de uma questão. Mari ou femme é esposo ou esposa. Enfant são seus filhos. Enfant é recolhido pelo sistema judiciário, seus pais, parents, ou outro, concubino, concubinas. Então, aqui no nosso caso, esposa ou esposo. Seu cônjuge, ele é maior de idade? Sim. Indique o número de pessoas
pessoas que vão compor o seu foyer. O foyer é a sua residência. Quantas pessoas vão morar com você, incluindo vocês? Então aqui no nosso caso é eu e o Mauro, então 2 pessoas. Você tem mais de 65 anos? Não. Você recebe alguma dessas ajudas aqui? Não. E aí ele pergunta qual o total de renda que você teve nos últimos 12 meses. Aqui você tem que saber que para você trazer a sua família, você precisa ter uma renda mínima para poder acolher essas pessoas, certo? Então ele fala aqui que você tem que ter revenue suficientes para trazer essas pessoas aqui para França. Então vamos pôr, por exemplo, que eu ganho 2.000 euros por mês. Então 2.000 vezes 12 dá 24.000 euros, certo? E aí ele pergunta qual a área do seu apartamento. Eu vou pôr aqui, ó, 50 metros quadrados. E aonde você mora? Eu moro em Metz, certo? Vou pôr o CEP aqui, validar. E aí ele vai suivão, próximo. Então primeiro ele vai te dar um recapitulativo das informações que você preencheu. E aqui embaixo ele vai falar, ó, você tem uma renda nos últimos 12 meses de 24.000 euros, então mais ou menos 2.000 euros por mês para acolher a sua família, sendo 2 pessoas. Você tem que ter uma renda média bruta de 1.766 euros e 92 centavos, certo? Por mês. Então é isso mais ou menos que você precisa ganhar para poder trazer a sua família, 2 pessoas, certo? Se for 3 vai ser um pouco mais. E aí ele fala que como eu moro na zona Inmes, que fica na zona B1, eu preciso ter no mínimo 24 metros quadrados na minha residência. Como eu tenho 50 metros quadrados, tá tudo certo. Então, a conclusão que ele fala aqui é que eu estou... Gente, vou traduzir, né? Desculpa aí, produção. Mas ó, então a conclusão que ele fala aqui é que com base nas informações que eu preenchi, eu tô apta a solicitar o reagrupamento familiar, certo? Bom, e aí, como cada caso é um caso, o segundo passo é descobrir quais documentos você precisa anexar no seu dossiê para fazer o pedido do reagrupamento familiar. Para isso, você vai voltar aqui no site que eu te passei e a gente vai entrar aqui, ó, no número 3. Prepare os documentos a serem fornecidos. E aí você vai clicar e, de novo, você vai preencher esse formulário com algumas perguntas de acordo com a sua situação e no final ele vai te dar uma lista de documentos. Então eu vou preencher aqui rapidinho e no final eu vou te explicar todos os documentos. Gente, o problema de você traduzir direto aqui no Google Tradutor é que às vezes ele faz umas traduções meio X. Então, por exemplo, ele traduziu celibatário, que é solteiro, como bacharel. Então, às vezes, se você não entender, você vai entrar nesse tradutor que eu te indico, que eu gosto muito, ou então você pode usar o ChatGPT. Aqui ele dá uma informação importante, ó, ele fala que o reagrupamento familiar não permite vir para a França concubinos ou se você tá em união estável. Então você realmente precisa ser casado com a pessoa, tá? Para poder fazer o reagrupamento familiar. E aqui também ele pergunta aonde mora o seu cônjuge. Então, como eu falei, ele pode estar morando lá no país de origem, então no caso Brasil. Ele pode estar morando regularmente aqui na França, que é o meu caso, ou pode estar morando em outro país. Tipo, eu moro lá nos Estados Unidos, meu marido tá aqui, mas eu sou brasileira, certo? No meu caso, eu vou pôr aqui que eu moro na França, então eu tô fazendo um reagrupamento sur place. Mas se você mora no Brasil, você vai colocar aqui. Os documentos vão variar um pouquinho, só algumas coisinhas que vão variar, mas por isso que você vai preencher esse documento, porque aí cada caso é um caso. Então, gente, aqui no final ele vai dar uma lista de documentos. Então, primeiro ele faz um recapitulativo da sua situação. Depois, ele vai falar que os documentos que você precisa trazer, que estão, por exemplo, em outra língua, em português, você tem que traduzir no tradutor juramentado. Isso é super importante. E aí, ele vai dar uma lista de documentos necessários para você fazer o reagrupamento familiar. Eu vou deixar aqui em francês, tá? Porque, como eu falei, o Google Tradutor tem algumas traduções esquisitas e aí eu vou explicando para vocês. Então, a primeira coisa que você vai ter que anexar é o formulário de reagrupamento familiar. Se você clicar aqui nesse link, ele vai te mostrar o formulário, certo? Mas a gente vai preencher juntinho daqui a pouco. O segundo item é cópia frente e verso do documento do meu marido, então do Mauro. O título desse júri que ele tem daqui na França, então cópia frente e verso. Como eu já estou morando aqui na França regularmente, então ele também vai pedir a cópia do meu documento frente e verso. Próximo são documentos de estado civil. Então, o primeiro é cópia integral da certidão de casamento. Número 2, cópia integral da certidão de nascimento do Mauro, certo? De quem tá solicitando. Cópia integral da certidão de nascimento do cônjuge, então cônjuge sou eu. Cópia do livret de família. Isso aqui só tem quem é francês. Então, se você não é francês, você não vai ter isso. Atestação falando que o seu parceiro pode trazer um filho pra morar aqui, como a gente não tem filho, então isso também não se enquadra. Gente, essas certidões de casamento e nascimento, ele fala aqui original e cópia. Mas não é realmente a certidão original, tá? Você vai fazer uma foto, escanear esse documento e você vai mandar uma foto do original. E a cópia é a tradução juramentada, tá? Aqui a gente não usou nenhuma certidão de inteiro teor. A gente usou simplesmente aquelas certidões básicas que você recebe
recebe quando você casa. E uma coisa importante, se você é casado, você sabe que a sua certidão de nascimento, ela fica retida. Então, se você não tem pelo menos uma foto boa dessa certidão, você já providencia, tá? Que você vai precisar. Próximo item são as suas justificativas de renda dos últimos 12 meses. Então, o primeiro é o imposto de renda. Se você não declarou imposto de renda aqui na França, você tem que colocar uma declaração de não imposição. Então, falando que você não declarou. Número 2 é o contrato de trabalho ou uma atestação de trabalho de no mínimo 3 meses, tá? Porque às vezes você não quer pôr o contrato que tem 1 milhão de páginas, você pode pedir uma atestação, só que ela tem que ser recente. O certificado de trabalho, então é o certificado que a sua empresa vai te dar falando que você trabalha lá. Bulletin de salaire é as suas folhas de pagamento, então todas as suas folhas de pagamento dos últimos 12 meses. E se você recebeu alguma ajuda da Sécurité Sociale, alguma indenização, então você saiu de licença maternidade, licença paternidade, teve algum acidente, se você recebeu alguma coisa, você precisa adicionar isso aqui também, tá? E o último é justificativas da residência, de domicílio. Então o primeiro é um comprovante de residência dos últimos 3 meses e pode ser fatura de eletricidade, de telefone ou de água, certo? Ou uma atestação de seguro da sua residência. Número 2 é o BAI. O BAI é o contrato de locação do seu imóvel. E o último é Dernier Temps de Loyer. O que é isso? É um documento que o seu locador, ele vai te dar falando que você pagou todos os aluguéis em dia. Então esses são todos os documentos necessários aqui pro nosso caso, tá? Então às vezes o seu caso pode ter algumas variações, mas o grosso é isso que eles vão pedir. Agora, o terceiro passo é a gente vai preencher o formulário obrigatório para solicitar reagrupamento familiar. Então, aqui, ó, nesse formulário aqui que tem todos os documentos necessários, você vai clicar aqui nesse link azul que tá escrito Reagrupamento Familiar Serfa 11.436. Então, clicou, ele vai abrir aqui um site, certo? E aí você vai clicar nesse botão azul aqui, aceder ao formulário. Então, clicou, ele vai pedir para baixar do seu aparelho. E aí, aqui você tem todo o formulário, certo? Que você tem que preencher e ele é obrigatório. Então, a gente vai preencher aqui juntinho e eu vou explicando passo a passo pra vocês. O primeiro item aqui, ele tá perguntando se você já fez alguma demanda de reagrupamento familiar. Então, se você já fez, você preenche, senão não precisa. Então, ó, nessa parte aqui, seu estado civil, seu de quem? Você tem que saber quem que tá pedindo o reagrupamento familiar. Por exemplo, o Mauro, ele tá aqui legalmente trabalhando na França há 18 meses. E, teoricamente, ele vai me reagrupar, ele vai me trazer lá do Brasil pra vir morar aqui com ele, certo? Então, o Mauro que tá solicitando pra Juliana, correto? Então, quando ele fala aqui votre, é de quem tá solicitando. Então, aqui no caso, o Mauro. Então, você tem que saber quem que tá solicitando aí no seu caso pra preencher os dados, correto? Aí aqui, ó, ele vai falar se você é um homem ou uma mulher. Então, aqui no caso do Mauro, ele é um homem. Nom de famille. O que é nom de famille? Por exemplo, o meu nome é Juliana Zulato Fugiano. O meu nom de famille é Zulato Fugiano. O que é o nome de usagem? Por exemplo, aqui na França, eles me chamam de Madame Zulato. Mas vamos supor que eu quisesse que eles me chamassem de Madame Fugiamá. Quando aparece nome de usagem, eu poderia preencher Fugiamá, que é o nome que eles vão ter que dar preferência pra usar, que é o nome que eu adoto, certo? Aqui na França, como as coisas são muito burocráticas, muito assim, a gente nunca sabe, você vai pegar o seu passaporte e você vai verificar como que tá lá. Qual que é o seu sobrenome no passaporte? Então você coloca ele no nom de famille e coloca ele também no nom de usagem. Não inventa, tá? Porque pra dar problema é muito fácil. Prénom é o quê? É o primeiro nome. Então, no caso aqui, Juliana, certo? Data de naissance, data de nascimento, país de naissance, Brasil, certo? Se você nasceu no Brasil, claro. Situação da sua família. Célibataire, solteiro. Marié, é casado. Divorcé, divorciado ou séparé. Paxé, é união estável. Viúvo, viúvo, concubinagem, que você tem uma concubina, certo? Se você é casado, você vai marcar marié. E aí você vai pôr aqui a data do seu casamento. Votre titre de séjour é de quem está solicitando. Lembra que eu falei? Votre é de quem está solicitando. Então, data de entrada na França, natureza do titre de séjour. Se é uma carta temporária, se é uma carta plurianuel, mais de um ano. Se você tem uma carta de residente, se você tem uma carta de residência. Então, aqui no nosso caso, o Mauro tem uma carta de séjour temporária e aí você vai colocar a data de tanto a tanto. O que tá escrito na sua carta? Que é vie privée familiale, que é por reagrupamento, estudante, salarié, que é trabalhador, visitar, que é a minha visitante, comercial, profissional, artístico ou cultural. No nosso caso, o Mauro, uma carta salarié. Próxima parte. Qual é a sua situação profissional? Você tem uma atividade profissional? Sim ou não? Sim. Ele vai colocar aqui, ó. Você é salariado? Você tem um salário? Aí ele fala pra precisar. Então você tá em CDI, em CDD ou é interim. Então Mauro tá em CDI. Você não tem um salário. Você é o quê? Você é artesão?
comerciante ou um profissional liberal. Se você está solicitando um emprego, demandeur d'emploi, você é sem atividade profissional ou você está em retraite? Então, você vai preencher aqui, certo? Próximo item, seu endereço. Então, aqui, dados do seu endereço. Casa, edifício, escada, andar, apartamento, número, nome da rua, CEP, cidade, se tem código na porta, o nome que tá no interfone. Vamos supor que eu moro no primeiro andar, meu apartamento é o 305, eu moro na Rua Bonita, em Mass, código postal 57.000, o nome que tá no interfone. O próximo item, endereço da residência para visitar. Então aqui, ó, se o endereço que a pessoa vai fazer a vistoria no seu apartamento for diferente desse endereço que você preencheu aqui em cima, você vai preencher esse campo. Se for igual, você não preenche. Agora, gente, essa parte aqui, ó, endereço do beneficiário no estrangeiro. Então, aqui, se a sua família tá no Brasil, você vai preencher com os dados de endereço lá do Brasil, certo? Porém, se a sua família tá igual eu, que já tá aqui na França, isso aqui é muito importante, você vai riscar a letra G no formulário e você vai escrever isso aqui, ó. Exception légale de l'article R434-6 do CZDA. Então, isso aqui é extremamente importante. Se você tá fazendo um reagrupamento igual eu, você precisa colocar esse artigo, porque eu já vi muita gente ter o reagrupamento familiar negado por desinformação lá da prefeitura. Eles não sabem que tem uma exceção para quem já tá morando legal aqui na França. Então, não esquece de colocar esse artigo no formulário. É muito, muito, muito importante. Aqui você vai colocar número de telefone do beneficiário. Então, por exemplo, o meu número de telefone e o e-mail. E aqui o próximo item, vou coordener. Então, ele tá pedindo número de telefone fixo. Vou é quem tá solicitando, certo? Então, número de telefone fixo, se você tiver, número de telefone celular, né? E-mail, se você tá hospedado na casa de outra pessoa, o número de telefone da pessoa que tá te hospedando. Então, aqui, o próximo item é a sua composição familiar. Então, aqui é os dados de quem você tá reagrupando. Então, o Mauro, ele tá me reagrupando. Então, aqui são os meus dados, certo? Qual que é o nome de família, o nome de usagem e o prenome, que é o primeiro nome, que é aquilo que eu expliquei lá atrás pra você. Então, no meu caso aqui, é Juliana, e aqui é o sobrenome, e aqui igualzinho. Sexo, feminino, data de nascimento, você vai pôr data de nascimento, local de nascimento, então aqui é a cidade que você nasceu. País de nascimento, então Brasil. Nacionalidade, brasileira. País de residência, eu tô morando aqui na França, certo? Se a sua família tá no Brasil, você coloca Brasil. E aqui a mesma coisa se você tiver filhos, certo? Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Então, você vai preencher aqui pra todo mundo. Aqui, você vai colocar aonde você preencheu. Então, aqui no nosso caso, você vai preenchendo em mês, no dia X de 2024. E aí, você vai dar um visto aqui, certo? Aqui é a mesma coisa, vai dar um visto aqui. Esse aqui tá escrito reservado para a administração. Então, você não vai preencher aqui nada. Aqui, anexo facultativo. Então, se você tem um quarto filho, um quinto filho, um sexto filho, vai precisar adicionar, porque não coube no anterior, você vai preencher aqui. Se não, não preenche nada. Bom, gente, então, você já preencheu o formulário, já tá com todos os documentos. Como que você vai montar o seu dossiê? Primeira coisa que você vai fazer, você vai redigir uma carta. Essa carta eu vou deixar aqui na descrição um link pra vocês baixarem, tá? E vocês podem adequar de acordo com os seus dados. Então, a primeira página do seu dossiê vai ser essa carta, certo? A segunda página vai ser o formulário preenchido e o restante a lista de documentos que você vai anexar. Aqui você vai colocar como se fosse uma carta mesmo. Então, você vai escrever o seu primeiro nome em letras minúsculas e depois vai escrever o seu sobrenome aqui em letras maiúsculas, tá? O seu endereço, você vai escrever o CEP, a cidade, o seu número de telefone e aqui você coloca o seu e-mail. Do outro lado, você vai colocar que você tá mandando pro OFI. Aqui você vai colocar o endereço do OFI, o CEP, a cidade e aqui você coloca a sua cidade e a data. Então, o objet é o sujeito, então você tá demandando reagrupamento familiar pra quem? No caso do Mauro, pra Monipus, que sou eu, a esposa. Por outra pessoa, você vai colocar aqui. Então, aqui ele colocou um textinho básico. E esse texto, gente, ele tá adaptado pra quem tá fazendo um reagrupamento sur place. O que é isso? É quando a pessoa já está morando regularmente aqui na França, como é o meu caso. Então, ele vai colocar aqui, ó. Eu me permito de entrar em contato com vocês para demandar o reagrupamento familiar conforme o artigo 4346 do Código de Entrada do Séjour dos Estrangeiros e Direito de Asilo CZDA, certo?
A minha esposa, Juliana, e o nome completo, você vai pôr aqui o nome completo, é Actuellement. Então, atualmente, ela tá residindo aonde? Na cidade, em Metz, com um título de séjour válido. E aí, ele colocou aqui, ó, termo básico falando, aqui embaixo, pra justificar a minha demanda, segue todos esses documentos. E aí, aqui você vai listar todos os documentos que você tá anexando no seu pedido, tá? Então aqui eu vou deixar esse modelinho pra vocês. Aqui é uma fórmula de politesse pra tu finalizar a carta, seu nome completo e você assina aqui. E agora, como que eu vou saber pra onde que eu vou mandar o meu dossiê? Lembra que a gente preencheu o formulário onde saiu a lista de documentos que você tem que mandar? Então aqui em cima, se você clicar aqui, ó, reagrupamento familiar, Serfa, você vai clicar, ele vai abrir essa página. Aqui tem o formulário que a gente preencheu e aqui embaixo ele tá falando pra quem que eu tenho que mandar esse formulário. Então você vai digitar o seu código postal, no meu aqui, ó, 57.000, Metz. E aí ele vai te dar uma lista, tá vendo aqui, ó, 57, que é a minha cidade. Então eu vou clicar e aqui eu tenho o endereço pra quem que eu tenho que mandar. E é esse endereço que eu vou colocar aqui na minha carta, certo? É o mesmo endereço pra onde eu tô mandando. Nossa, eu tive que pôr blusa, tá muito frio aqui. Ó, então, e agora como que você vai enviar? A gente já tem o endereço. Para enviar, você vai mandar por AR. Então, você precisa mandar uma letra recommandée avec avis de réception, certo? Vou deixar escrito para vocês. Mas, quando você for lá no correio, no La Poste, você vai sair de lá com um papelzinho desse, que é o seu comprovante que você depositou o seu dossiê, certo? Que você enviou. E aí, depois de alguns dias, você vai receber esse AR no seu correio, que é o seu comprovante que você deu entrada no seu dossiê. Aqui na França, no OFI, pelo menos na minha cidade, a gente não tem muito problema com perder os documentos, tá? Na prefeitura, já é completamente diferente. Bom, agora você já enviou. Assim que o OFI receber, eles vão te dar uma atestação que eles receberam essa demanda. E aí, eles falam que o prefeito, ele tem 6 meses para te dar uma resposta. Se você não tiver uma resposta dentro de 6 meses, você pode considerar que foi negativo. E aí você tem que correr atrás com outros trâmites. Aqui em casa, a gente recebeu essa atestação de depô do OFI no dia 9 de outubro de 2023. Então foi a partir dessa data que começou a contar os 6 meses. E a gente recebeu a confirmação que deu certo, que foi aceito o nosso reagrupamento familiar no dia 5 de fevereiro de 2024. Então demorou aí 4 meses, todo o processo. Bom, gente, então mais ou menos 2 meses aí depois que você deu entrada no reagrupamento familiar, você vai receber uma vistoria no seu apartamento. Então vai vir um enquêteur aqui para verificar se as condições do seu apartamento, você tem condição de moradia, de salubridade, se tá tudo de acordo para poder receber a sua família que tá vindo morar com você. E como que foi a nossa experiência aqui? A gente viu que o cara, ele olha tudo, tá? Ele vai olhar todo o painel elétrico da sua casa, seus pontos de eletricidade, tomada, o quadro geral. Ele vai olhar pontos sanitários, então se a descarga tá funcionando, se o chuveiro funciona, se você tem água quente. Coisas, por exemplo, como mofo, com certeza você pode não passar na vistoria, tá? Ele vai olhar se a ventilação da sua casa tá funcionando. A gente tem ventilação mecânica aqui em casa, são as bouches d'air. Ele vai olhar todas pra ver se tá puxando o ar, se tá voltando o ar certinho. As entradas de ar, geralmente perto da janela, tem um negocinho assim, que é onde o ar entra, ele vai ver se tá tudo funcionando. Uma coisa que, assim, ó, foi por Deus. Porque o cara ligou, marcou, ele falou, eu posso ir aí depois de amanhã? Aí do nada, gente, a gente não tem detector de fumaça em casa. Do nada, eu falei assim, amor, eu acho que a gente ia comprar um detector de fumaça. Custa 5 euros na Axion. E a gente comprou, a gente colocou por via das dúvidas e foi a primeira coisa que o cara olhou. Foi assim, ó. Foi por Deus, porque do nada me veio essa ideia e depois eu descobri que várias pessoas, elas são recusadas simplesmente porque não tinha detector de fumaça em casa. Então, o detector de fumaça é importante. E aí ele vai olhar tudo, ele mediu todos os cômodos, porque como vocês viram, lá na lista de documentos, precisa ter uma metragem mínima do apartamento para a quantidade de pessoas. Então ele confere. E a gente percebeu outra coisa, que durante essa entrevista, ele assim, ó, ele foi super gente boa, conversador, puxando papo, mas a gente percebeu que ele colocava várias perguntas de pegadinha. Tipo, pra você dar com a língua nos dentes e se lascar. Porque, por exemplo, eu tô aqui com visto visitante, certo? E o meu visto eu não posso trabalhar. Então, a gente tava lá na mesa conversando, não sei o quê. Aí ele falou, então, mas os dois estão trabalhando, né? Tipo assim, se a gente responde sim,
ó, já era, entendeu? Porque eu tô infringindo o meu visto visitante. Eu não tava trabalhando, mas às vezes, na empolgação, você acha que o cara é seu amigo e você fala coisa que não deve. Então toma cuidado com essas perguntas pegadinhas. E outra coisa que a gente percebeu é que é totalmente parcial. Porque assim, ó, o OFI, ele vai tratar o seu dossiê e ele vai mandar pra essa pessoa que faz a vistoria, certo? Ele vai vir na sua casa, ele vai olhar e ele vai preencher um quadro com a opinião dele. Tipo, o apartamento, ele se enquadra em todos os requisitos, tal, o que eu acho, blá, blá, blá. Com esse papel, eles vão mandar pro prefeito e é o prefeito que fala se eu aceito ou não aceito a sua demanda de reagrupamento familiar. E a minha percepção e do Mauro foi que isso é uma coisa totalmente parcial. Porque eu tive a nítida impressão que se o cara não for com a minha cara e ele quiser lascar a gente na vistoria, ele faz, entendeu? Então presta muita atenção no seu apartamento, seja o mais simpático possível pra não ter erro. E cuidado também com as suas respostas. E aí, gente, saiu a resposta, deu tudo certo, o prefeito aceitou o reagrupamento familiar, acabou? Não acabou. Então, de duas uma. Se a sua família tá no Brasil, a França vai notificar o consulado do Brasil e ele vai entrar em contato com a sua família, pedindo pra ela ir lá pra poder tirar o visto. Ou a sua família vai entrar em contato com o consulado, pegando um rendezvous lá, um agendamento, né, pra poder tirar o visto, certo? E aí ela já pode vir pra França. Se você tá, igual no meu caso, que você já mora aqui na França, você vai fazer um changement de statut. Ou seja, você vai pedir pra trocar o seu visto atual por um visto, um titre de séjour VIPV familiar. E quais são os valores? Se sua família tá lá no Brasil, você vai pagar o valor de 75 euros por pessoa. E se a sua família tá aqui na França, você vai pagar um valor de 225 euros. Então agora, a gente já fez a solicitação pra trocar o meu visto. Eu imagino que vai demorar aí em torno de 4 meses pra finalmente eu pegar o meu visto de reagrupamento familiar. Bom, galera, então quando a gente fala que a França é o país mais burocrático do mundo, não é à toa. Realmente, ó, não é fácil, mas dá tudo certo. Eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido responder as principais dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E a gente também tem um grupo no Telegram, que eu te convido a você participar. E lá você pode perguntar diretamente e ainda ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço só pra você deixar um like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o YouTube entender que esse vídeo é útil e mostrar pra mais pessoas, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!